naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. O meu ser é a estrela da manhã. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre as nossas vidas. Convido você a abrir novamente comigo sua Bíblia no Evangelho que nos escreve Lucas, novamente no capítulo de número 15. Peço que você acompanhe comigo a leitura do versículo de número 11 ao versículo de número 24. Esse é o texto que servirá como base para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, do versículo de número 11 ao versículo de número 24, um texto bem conhecido, uma das parábolas de Jesus, relatadas aqui por Lucas, nos fala sobre o filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 11 ao versículo de número 24, acompanhe comigo a leitura. As Sagradas Escrituras nos dizem: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava-se ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Senhor, eis a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, palavra que foi lida, nós clamamos agora, Pai, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, edifica as nossas vidas para a nossa alegria e para a glória do Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Lucas possui algumas particularidades. Talvez a primeira curiosidade a respeito do livro de Lucas seja o fato de que ele não é escrito por um dos homens que acompanharam o ministério de Jesus. Lucas não é um dos discípulos mais próximos. Lucas, ele é um historiador. Ele apura os fatos a respeito do ministério de Jesus Cristo. E ele, então, após uma vasta e acurada pesquisa, ele relata em 2 obras, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, todo o ministério de Jesus. E ele demonstra para a igreja primitiva e para nós hoje também a importância da obra de Jesus na história da salvação. Em segundo lugar, é interessante nós notarmos que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos são aqui creditados ao mesmo autor. Nós não temos, nem no Evangelho, nem em Atos, uma indicação do nome de Lucas. No entanto, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos chegar à conclusão de que o homem que escreveu esse livro é um médico, e um médico que acompanhou Paulo.
O homem que cabe nessa descrição é justamente Lucas. E a tradição da igreja, de forma unânime, atribui a ele, então, ao médico de Paulo, a autoria desses 2 livros. Em terceiro lugar, é interessante notar que Lucas, ele parece destinar uma atenção especial para o ministério de Jesus Cristo, especialmente para o método de ensino de Jesus. Jesus falava frequente e constantemente por meio de parábolas, e Lucas parece dar uma atenção especial para as parábolas de Cristo, de forma que nós veremos apenas no seu livro algumas dessas parábolas. O que eram as parábolas? O que são as parábolas? As parábolas dentro das Sagradas Escrituras constituem um gênero textual. E se falando do ministério de Jesus, falando dos evangelhos, as parábolas são muito provavelmente o principal gênero textual. Os teólogos contemporâneos divergem quanto ao número de parábolas que nós temos aqui nesses 3 primeiros evangelhos. Alguns teólogos vão dizer que nós temos 30 parábolas, outros 35. Há teólogos que acreditam que nos 3 primeiros evangelhos há mais de 70 parábolas de Jesus. E embora para nós não faça diferença essa questão quantitativa, nos chama a atenção o fato da presença de parábolas. Nós chegamos à conclusão de que, de fato, Jesus, ele gostava de falar por meio de parábolas. As parábolas, elas merecem a nossa atenção e zelo, portanto, porque são um importante instrumento no ensino de Jesus. E a parábola que nós acabamos de ler aqui, ela foi proferida por Cristo quando ele então estava assentado com pessoas que eram consideradas pecadoras, e então foi censurado pelos fariseus, pelos religiosos da época. Jesus utiliza então frequentemente essas pequenas histórias, essas parábolas, que são histórias por meio das quais ele vai explicar então aos seus discípulos, ao povo que o seguia, alguns conceitos que são bastante complexos, relativos à condição humana em pecado, relativo à salvação, relativo ao reino de Deus, relativo à sua vinda, entre outros assuntos. O capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas é composto por 3 parábolas. E essas 3 parábolas versam exatamente sobre o mesmo tema. Essas 3 parábolas do capítulo 15, tanto a parábola da ovelha perdida, como a parábola da dracma perdida, como a parábola do filho pródigo, versam sobre o mesmo assunto: o incansável amor de Deus que está disposto a receber o pecador que se arrepende. O incansável amor de Deus que recebe o pecador que se arrepende. O contraste que nós observamos nessas 3 parábolas é muito interessante. Na parábola da dracma perdida e na parábola da ovelha perdida, nós vemos perdas que são ocasionais. Uma mulher perde uma moeda e um pastor perde uma ovelha. Perdas ocasionais, perdas pontuais. No entanto, quando nós chegamos na parábola do filho pródigo, nós não vemos uma perda ocasional. Nós vemos uma perda intencional, que foi motivada pelo desejo pecaminoso do coração. Nós não temos uma moeda que se perde ou uma ovelha que se extravia. Nós temos um filho que decide sair da presença do Pai. E diante de toda essa breve introdução, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para o tema da nossa reflexão nessa noite: a vida humana em perspectiva. Assim como nós estudamos o pecado em perspectiva de manhã, eu quero estudar com você nessa noite a vida humana em perspectiva. E a minha proposta é trabalhar esse tema com a igreja a partir de 3 argumentos, dos quais o primeiro nos permite concluir que o homem que segue as inclinações do seu coração procede pecaminosamente. O homem que segue as inclinações do seu coração procede pecaminosamente. Jesus ensinava, como eu disse agora há pouco, princípios e verdades complexas de uma maneira ímpar, utilizando parábolas. Ao usar parábolas, Jesus buscava sempre figuras que fossem claras o bastante, que fizessem parte do cotidiano de qualquer pessoa, para que elas pudessem entender o que ele estava falando. Para que nós possamos compreender todas as nuances dessa parábola,
Nós precisamos abandonar de uma maneira temporária as concepções sociológicas ocidentais contemporâneas que nós temos e retornar ao estilo de vida do antigo Oriente Próximo, o lugar onde se encontrava Israel, o lugar onde certamente teria se desenvolvido essa parábola. Nessa sociedade dos tempos de Jesus, as famílias eram centralizadas, eram focalizadas na figura do patriarca. Nas sociedades gregárias, como eram essas sociedades do Antigo Oriente Próximo, o patriarca era uma figura importantíssima. As famílias eram muito numerosas. Frequentemente, os filhos, quando se casavam, eles não iam para longe dos seus pais constituir um novo núcleo familiar. Era muito comum que os casais permanecessem próximos ao patriarca e ali então formassem um núcleo familiar adjacente. O patriarca geralmente era um homem de posses, era o homem responsável pela coesão social do grupo e, sem dúvida, ele era digno de grande respeito. A influência do patriarca, do pai da família, do chefe da família, se estendia para além do seu círculo familiar. A influência desse homem atingia também os seus servos e as suas respectivas famílias. Apesar disso, Jesus nos mostra a história de um homem, de um filho, que está disposto a desrespeitar o seu pai de uma forma tal, para seguir o seu próprio caminho, abandonando a casa do pai bondoso, para viver em uma terra distante. William Hendrickson é um comentarista, teólogo dos nossos dias, teólogo reformado, e ele apresenta a seguinte interpretação dessa parábola. Ele diz: o mais jovem dos filhos enfadou-se de ficar em casa. Esse jovem queria ser livre das amarras paternas. Ele estava convicto de que ao ficar sozinho, longe dos olhos de seus pais, ele poderia fazer o que bem quisesse, e essa liberdade o faria feliz. Esse filho vai partir de sua casa, ele vai desonrar a sua família por causa de um ideal de liberdade. E quando nós nos empenhamos em uma leitura atenta do capítulo de número 15, nós vamos perceber que as ações desse filho foi dotada de uma dureza ímpar. Ele ignora todas as boas dádivas que ele já recebeu do seu pai. Ele ignora o amor que ele recebia em casa. Ele ignora o cuidado de estar na casa do pai. E ele decide então que é hora de partir. Ele decide que é hora de experimentar, quem sabe, as possibilidades que são geradas pelo senso de liberdade do mundo. Ele sente que é hora de experimentar as possibilidades de uma vida sem a interferência do pai. Ele sente que talvez seja mais proveitoso viver a vida sem as regras de casa. E qual de nós nunca se sentiu assim na nossa adolescência, na nossa mocidade? Qual de nós nunca pensou em uma vida sem regras? Qual de nós nunca pensou na facilidade e na satisfação de uma vida na qual nós não devemos obrigações ou não devemos dar satisfação a quem quer que seja? Ao observar a história desse homem, nós encontramos muitas vezes um paralelo da nossa própria vida. Infelizmente eu não falo da nossa vida agora, na nossa mocidade. Muitas vezes nós encontramos na parábola do filho pródigo um paralelo da nossa vida espiritual. Quantas vezes, na nossa experiência cristã, no nosso trato para com Deus, de maneira inadvertida, nós nos tornamos como filhos rebeldes. Quantas vezes, na nossa experiência cristã, nós estamos dispostos a abandonar tudo aquilo que nós recebemos bondosamente de Deus, para mergulharmos na nossa pecaminosidade. Quantas vezes nós estamos dispostos a abandonar a nossa comunidade, porque nós achamos que a nossa igreja, ela é devedora de algo para nós.
Quantas vezes nós estamos dispostos a abrir mão da comunhão e da presença de Deus, porque ninguém reconhece aquilo que nós somos, ninguém reconhece aquilo que nós fazemos. Quantas vezes nós estamos dispostos a deixar a casa do Pai para seguir o nosso próprio coração? Coração que as Sagradas Escrituras nos dizem que é desesperadamente corrupto. Quando nós retornamos para o texto de Lucas, dando-lhe a atenção que é devida, nós percebemos que a insatisfação desse homem, desse filho que é retratado aqui na parábola, a insatisfação de viver sob a tutela do pai, era tamanha que o conduziu a agir de uma forma inconcebível, pedindo para o seu pai parte da herança. Para que nós possamos compreender melhor a gravidade e as implicações desse pedido, nós precisamos entender que para que exista uma herança a ser recebida, é necessário primeiro que exista um testamento. É necessário que os bens, eles sejam inventariados. E tanto o testamento quanto o inventário, para possuir valor legal da partilha de uma herança, eles necessitam primeiramente que alguém morra. Não existe herança de pessoa viva. O livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 16, vai nos falar o seguinte: onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Perceba que aquele filho, ele não pede ao seu pai uma quantia de dinheiro, ele não pede um empréstimo, ele não pede um adiantamento, ele é muito claro, ele é categórico: dá-me a parte da herança que me cabe. Ele está pedindo a sua parte na herança, de uma forma rude, animalesca talvez. Essas palavras, elas são a constatação de que aquele filho estava realmente enfatuado de viver na presença do pai, ao ponto de desejar a sua morte. O desejo do seu coração era apenas um: me dá a parte dos meus bens, me dá aquilo que é meu por direito. Eu não me importo se você vive ou se você morre, dá-me aquilo que é meu. A dureza do coração desse homem é tamanha que ele sequer pensa nas consequências do seu ato. Segundo a lei mosaica, um homem que agisse dessa forma poderia ser apedrejado pelo pecado contra o seu pai, pelo pecado contra a sua casa. Mas nem mesmo a possibilidade da morte consegue tirar da sua cabeça essa ideia. Ao se deixar levar pelo desejo do seu coração, aquele homem pecou primeiramente contra Deus, mas ele pecou também contra a sua família, desonrando seu pai, ultrajando a sua casa, e ele se torna um filho rebelde, um filho reprovável. E o que temos aqui é um retrato fiel da mentalidade com a qual todos nós nascemos. O salmista Davi nos diz que nós nascemos no pecado e que fomos concebidos na iniquidade. Isso quer dizer que desde o nosso nascimento pesa sobre nós o jugo, a condenação, a culpa pelo pecado. Nós, no nosso estado de pecado, agimos de maneira tão reprovável quanto esse homem. Porque no nosso pecado nós dissemos para Deus: dá-me a parte que me cabe e eu vou embora, eu vou me afastar de ti. O que nós vemos aqui é um paralelo da nossa própria vida. Agora, o mais triste e o mais preocupante é que em alguns momentos o relato do filho pródigo diz respeito não apenas à nossa vida no momento anterior ao nosso conhecimento de Cristo. É muito triste, mas existem muitos crentes, pessoas que são chamadas parte do povo de Deus, que estão dentro da igreja entristecidas, desanimadas, insatisfeitas com aquilo que o Senhor lhes dá. Pessoas que vivem uma vida cristã falsa e que por quaisquer motivos preferiam estar lá fora e não conseguem se alegrar na presença do Senhor.
e esperam apenas a primeira oportunidade para se apartar de Deus e viver em uma terra distante. Todas as vezes que nós nos deixamos levar pelos desejos do nosso coração que é corrupto, nós desperdiçamos o nosso tempo, nós gastamos as nossas energias e capacidades em coisas que são inúteis, assim como esse jovem fez. Esse filho seguiu os desejos do seu coração e partiu em busca de liberdade. Da mesma forma, nós, quando seguimos o nosso coração, partimos em busca de uma pretensa liberdade, em busca de independência. Partimos em busca das nossas paixões, dos nossos sonhos, das nossas realizações, e não percebemos que, na verdade, nós estamos agindo de maneira dolosa e pecaminosa contra o nosso Deus. O homem que age assim, o homem que se deixa levar pelos desejos do seu coração, a semelhança do que diz Paulo aos Romanos, não tem entendimento das coisas do alto, se extravia nos seus próprios caminhos, se torna inútil, não cultiva o temor de Deus e trilha caminhos de destruição e miséria. O homem que segue as inclinações do seu coração procede pecaminosamente. Ele não encontra liberdade, ele não encontra felicidade, ele encontra dor, solidão e ruína. E isso nos leva ao segundo argumento dessa noite, pelo que nós podemos concluir que o homem que procede pecaminosamente peregrina por caminhos árduos. Versículo de número 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Esse é o segundo quadro que Jesus nos mostra ao narrar a história desse homem. O primeiro quadro poderia ser um quadro de felicidade, mas é um quadro de ingratidão. Agora, o segundo quadro é um quadro de dor, de miséria, de desespero, de sofrimento. E talvez essas sejam as palavras mais adequadas para caracterizar o momento da vida desse homem, mas é muito provável que elas não sejam suficientes para demonstrar o quão desesperançosa, o quão catastrófica e o quão árdua era a vida desse jovem nesses dias. A poetisa brasileira Cecília Meirelles relatou de uma forma muito concisa o anseio humano pela liberdade. Escrevendo um dos seus poemas, ela disse o seguinte: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique, não há ninguém que não entenda. Todos nós temos o anseio por liberdade, e liberdade era tudo que esse jovem desejava, mas o seu coração o enganou. Ele estava enganado em seu próprio coração. A sua perspectiva da realidade estava completamente distorcida. E por causa do seu pecado, ele caminhou por caminhos áridos, por caminhos onde não havia paz, por caminhos onde a companhia constante não era da liberdade tão sonhada, mas da dor, da solidão, da fome, da miséria, da desesperança. A felicidade, a paz, a liberdade sequer foram mencionadas. Tiago, quando fala sobre o pecado, em sua epístola, ele nos diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E ele diz então que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Inicialmente, esse jovem não percebe a grande ironia da situação em que ele se encontra. Ele está tão privado de tudo aquilo que ele necessita, que nós poderíamos chamar o seu estado de morte. A sua condição era tão amarga quanto a própria morte, por consequência do seu pecado. Ele, que pouco conhecia da vida, que pouco conhecia do mundo, abandonou a sua família e partiu para um lugar distante. E ele se encontrou desamparado, perdido e em caminhos árduos. E esse quadro facilmente me lembra quadro do profeta Jonas,
quando ele foge da presença do Senhor. Jonas recebe o chamado de Deus, mas ele embarca não para Nínive, ele embarca para Tarsis, o lugar mais longe, mais distante do mundo da época. E então, no meio do mar, ele começa a enfrentar as consequências do seu pecado. Esse quadro aqui também me lembra muito das nossas vidas em alguns momentos. Quando, por causa da nossa rebeldia, por causa da dureza do nosso coração, nós também caminhamos por caminhos árduos, por caminhos de dor. Caminhos que às vezes nós não gostaríamos de trilhar, mas para os quais nós somos levados como consequência do nosso pecado. Enquanto estava em casa, esse jovem era livre para fazer tudo aquilo que era possível sob a tutela do pai. Agora, nos caminhos em que ele andava, ele já não era mais livre. Dentro da casa do pai, ele vivia uma vida de fartura e paz. Mas do mundo, o cenário é completamente diferente. O que ele experimenta não é fartura, não é paz, não é alegria, não é liberdade. Ele experimenta a amargura de não pertencer a si. Ele experimenta a dor da solidão. Ele experimenta a tristeza das amizades descartáveis. E ele experimenta o peso da servidão. O seu dinheiro foi dissipado. As relações sociais que foram estabelecidas por causa do dinheiro também foram embora. Aos poucos, esse jovem se torna um escravo das suas próprias circunstâncias, das suas próprias vontades. E no final de sua trajetória, ele não é dono de si, ele se torna um escravo. A sua própria força não é mais sua, ele agora precisa trabalhar como um escravo. E pelo que o texto nos diz, sem qualquer ganho. E é muito interessante nós observarmos um detalhe aqui nesses versículos, para que nós possamos entender quão desastrosa é a situação desse jovem. No versículo de número 15, nos diz o seguinte: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Pode não parecer, mas esse é um detalhe crucial para esse texto. Havia na literatura judaica uma inscrição que dizia o seguinte: maldito o judeu que cria porcos. Segundo a lei mosaica, o porco era um animal impuro. Um judeu não aceitaria de bom grado um emprego no qual a principal atribuição seria cuidar de porcos. Muito menos um judeu de origem nobre como esse rapaz. A sua situação, no entanto, é tão degradante, é tão desastrosa, que o texto nos fala que ele não apenas aceita esse trabalho, mas ele deseja comer daquilo que os porcos comem, sem que ninguém lhe dê nada. Ele não apenas cuida de porcos, mas ele gostaria de se fartar com a comida deles. Aquele homem estava agora numa terra distante, pobre, sem esperança, escravo das circunstâncias. Os caminhos tortuosos pelos quais ele perambulava não era nada além da consequência das suas escolhas, a recompensa do seu pecado. Em muitos momentos, meus irmãos, nós nos encontramos em uma situação muito parecida. E eu quero te dizer o seguinte: andar por caminhos tortuosos, estar em terra distante, é muito mais do que perder a liberdade. Estar numa terra distante é muito mais do que se sujeitar a estranhos. Estar numa terra distante é muito mais do que enfrentar as dificuldades da vida como consequência dos nossos pecados. Viver em terra distante diz respeito ao estado do nosso coração. Estar em terra distante é também um estado do nosso coração. É possível que material e objetivamente nós estejamos na casa do Pai, enquanto nosso coração perambula por lugares ermos. Estar em terra distante é estar longe da companhia daquele que cuida de nossas almas. Estar em terra distante é estar impossibilitado de fazer aquilo que nós fomos criados para fazer, adorar o Senhor. Estar em terra distante é um estado do coração que não encontra satisfação, que não encontra contentamento na presença de Deus.
assim como esse filho não encontrava contentamento na presença do pai. E então, forçosamente, eu preciso de fazer uma pergunta para você. Onde está o seu coração? Onde está o seu contentamento? Em não raros momentos, meus irmãos, muitos daqueles que se dizem cristãos, daqueles que são frequentes e ativos nas suas igrejas, se encontram com seus corações distantes de Deus, experimentando o esmorecimento da fé, experimentando talvez a aridez de uma vida insípida, de uma vida improdutiva. Milhares de pessoas no mundo e dentro das nossas igrejas vivem uma vida desgastante, na qual elas não encontram contentamento, na qual elas não encontram paz, porque elas estão presas em um ciclo interminável de escolhas ruins, que são o fruto das inclinações pecaminosas do seu coração. Pessoas que estão vivendo em terras distantes, assim como esse jovem viveu. Pessoas que dentro de suas casas estão perdidas. Pessoas que em suas famílias não conseguem encontrar o contentamento de relações saudáveis por causa do pecado do seu coração. Pessoas que dentro de suas igrejas não conseguem se alegrar com as bênçãos de Deus. Porque talvez acreditam que a vida cristã seja pesada demais. Porque acreditam que talvez uma vida sem as regras, sem o peso de ser chamado cristão, seja muito melhor. Triste engano. A verdade é que o mundo e o pecado, eles são senhores severos. E aqueles que são seus servos descobrem isso mais cedo ou mais tarde e sempre com prejuízo de si. Olha o que esse jovem passou. Olha o que esse jovem experimentou. Pessoas que são guiadas pelos seus corações, pessoas que se deixam levar por suas inclinações pecaminosas, elas nunca são verdadeiramente felizes. Elas nunca encontram paz, porque sempre há o sentimento de que algo está faltando. Sempre há a sensação de que algo está fora do lugar. Essas pessoas estão sempre insatisfeitas consigo mesmo, porque elas não encontram a paz real e nem mesmo poderiam encontrá-las, ou encontrá-la, porque os seus caminhos são caminhos de pecado, são caminhos nos quais Deus não está presente, e elas vivem numa terra distante, assim como o filho pródigo vivia. E quando nós chegamos ao versículo de número 16, quando nós olhamos para um homem que antes era rico, que antes tinha tudo em fartura e que agora deseja se alimentar com a comida dos porcos, nós vemos que essa é uma situação desesperadora, uma vida miserável, uma existência desanimadora. Mas apesar de toda a rebeldia e de todo o sofrimento, a história desse homem está para ser transformada. Ao cair em si, ao perceber quão tola, quão pecaminosa foi a sua ação para com o pai, esse jovem se arrepende. E motivado pelo arrependimento, ele inicia então a trajetória de volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O que nos leva ao terceiro e último ponto da nossa reflexão nessa noite, pelo que nós podemos concluir que o homem que se arrepende do seu pecado é acolhido por Deus. Volte ao texto comigo. Nós vemos no versículo 17 que ele planeja voltar ao seu pai. No versículo 18 ele planeja todo um discurso para o seu pai, pedindo para que ele seja então tratado apenas como um servo. Mas no versículo 20 nós vemos o ápice dessa história. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu.
ele estava perdido e foi achado. Ao cair em si, esse jovem se arrepende profundamente da sua decisão. Ao encontrar a dor, a escravidão, a fome, ele percebe o quão infantil ele foi. As circunstâncias nas quais ele se encontrava aqui permitiram então que ele pudesse perceber o quão limitada era a sua percepção a respeito da realidade e o quão importante era o cuidado do Pai. Esse é o terceiro quadro apresentado por Jesus. E agora ele nos mostra um homem quebrantado, um homem com a alma amargurada por consequência das suas más escolhas. Um homem que está desfeito em cacos, um homem que está completamente quebrado. Um homem cuja percepção foi ajustada e que agora tem plena consciência da sua miserabilidade. E mais, esse homem agora é um homem com um coração arrependido. Ao olhar para a sua situação, aquele jovem diz para si: olha, os trabalhadores do meu pai têm pão em fartura e eu estou morrendo de fome. E ele se dispõe a levantar-se, a deixar para trás todo o orgulho, e ele não quer mais ser tratado como um filho. Ele aceita ser tratado apenas como um servo. A sua disposição agora é outra, o seu coração tem outras inclinações. Ele que havia experimentado as dores e as humilhações, é um homem arrependido, e ele está disposto a pedir perdão. A história desse homem começou a ser transformada quando ele foi confrontado com a dureza da realidade, com a dureza do seu pecado. Ao perceber aqui as consequências dos seus atos, ao perceber a dureza do seu coração, ao perceber o quão desonesto ele foi, ele se dispõe a retornar para o seu pai. E ele vai encontrar, como nos diz o texto, um pai que o aguarda pacientemente, um pai que é longânimo, um pai que é amoroso e um pai que é perdoador. Ao transportar, meus irmãos, esse cenário para a realidade da nossa vida espiritual, nós percebemos que todo esse quadro representa claramente a obra do Espírito Santo nos nossos corações, nos convencendo do erro. Nós não podemos chegar à conclusão de que nós somos pecadores, nós não podemos chegar à conclusão de que nós necessitamos de arrependimento, nós não podemos chegar à conclusão que nós precisamos de perdão, a não ser por uma obra do Espírito Santo que nos convence da nossa iniquidade. O Espírito Santo agindo no nosso coração, então, nos dá a condição de reconhecermos a necessidade que nós temos de Cristo e, pela fé, aceitar o mérito de Cristo sobre nós, e assim nós somos restaurados, somos redimidos, e é isso que esse jovem está experimentando agora. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, semelhante ao que aconteceu a esse filho rebelde, nós tomamos consciência de qual é a nossa real situação. Nós tomamos consciência de quão miseráveis nós somos, de quão pecadores nós somos e do quanto nós necessitamos do amor e do perdão do Pai. E essa consciência da nossa situação é o que nos leva ao arrependimento, é o que nos leva à submissão voluntária ao Senhor. Nessa hora, diante do agir do Espírito Santo e através do mérito de Cristo, nós podemos então perceber que o Pai, assim como o Pai dessa parábola, não vai olhar para nós pelo prisma do nosso pecado, mas vai olhar para nós apesar do nosso pecado. Ao se arrepender, esse homem que outra hora foi chamado de filho pródigo, ele rompeu completamente as suas ligações com o passado. Ele rompeu completamente as suas ligações com o seu pecado. Ele se arrepende. Ele abandona a sua velha vida e ele está disposto a se submeter novamente ao Pai. E é interessante que ao voltar para casa, esse jovem provavelmente experimenta pela primeira vez o que é ser filho. Ele está experimentando pela primeira vez o que é poder ser chamado de filho. E essa é a primeira vez não porque o pai é mau, mas porque o filho era ingrato. Porque o filho era pródigo. O caráter do pai é o mesmo.
O pai que nos primeiros versos poderia ter apedrejado o seu filho, demonstra o seu amor, entregando a parte da herança que lhe cabe. Demonstra misericórdia. Esse é o mesmo caráter que nós vemos nos versículos finais. A cena que se desenha aqui nos faz imaginar que aquele pai esperava diariamente o regresso daquele filho. A cena que é desenhada é como se no final da tarde, aquele homem, todos os dias, olhasse para o horizonte e aguardasse a volta do seu filho. Esse pai, ele não foi pego de surpresa. O texto nos diz que o seu filho vinha ainda longe e o seu pai o avistou. O pai que foi ultrajado, o pai que foi desrespeitado, está disposto a perdoar as infâmias do filho. Ele está disposto a demonstrar o seu amor. E ainda distante ele vê aquele homem na estrada, provavelmente magro, mal vestido, abatido, envergonhado. E o texto nos fala que esse homem, ele saiu ao seu encontro correndo. E novamente esse é um detalhe interessante. O texto nos fala que, compadecido dele, correndo, esse homem foi ao seu encontro. Um homem de posses jamais correria em público, porque isso era considerado desrespeito, era considerado ultrajante. Mas o pai não está preocupado com convenções sociais. O pai não está preocupado com o que os outros vão pensar. O pai está preocupado com seu filho. O pai está preocupado com as necessidades do seu filho. O pai está disposto a amar o seu filho. O pai está disposto a perdoar o seu filho. E nós vemos que aquele jovem prepara todo um discurso para dizer a seu pai, mas ele é interrompido no meio desse discurso. E ele, que desejava então ser tratado como um funcionário, como um empregado, vê o seu pai mandando aos seus servos que tragam todas as marcas distintivas da filiação. Tragam roupa, tragam um anel com o brasão da família, tragam sandálias, vistam esse homem, porque ele não é qualquer um, ele é meu filho. E assim, meus irmãos, o Senhor age conosco. Quando nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, o Senhor não olha mais para nós pelo nosso pecado, mas Ele diz: você agora é o meu filho. Você não é mais inimigo, você não é mais servo, você é amigo, você é parte da minha família. E esse homem foi restaurado à posição em que ele estava antigamente. Ele não é mais um estrangeiro. Ele não é mais uma pessoa que é escrava. Ele não é mais um jovem que vivia dissolutamente. Agora ele é filho, ele faz parte da família. Ele foi restaurado à posição em que ele estava. Muito provavelmente nunca foram escritas palavras mais emocionantes e mais belas como as desse pai. Trazei e matai o novilho cevado e vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. Essas palavras, meus irmãos, deixam em descoberto e descrevem em letras garrafais o infinito amor de Deus para com o pecador arrependido. Jesus aqui, ao descrever a ação desse pai, ele aponta para o agir de Deus com as nossas vidas, quando nós nos arrependemos genuinamente dos nossos pecados. O próprio Senhor Jesus está nos ensinando aqui que Deus está infinitamente disposto a receber todos aqueles que vêm a Ele por seu intermédio. E mais, Jesus nos faz saber que o perdão oferecido pelo Pai é completo e imediato. É perdão pleno, é perdão definitivo, diante do qual não há mais morte, não há mais condenação, não há choro. Essa é a perfeita dimensão do amor e da misericórdia de Deus que ecoa em todas as Escrituras, mas que para mim encontra uma consonância especial nas palavras do salmista. Quando no Salmo de número 86, no verso 5, ele diz: Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam.
Gostaria de concluir dizendo que, em busca de um ideal de liberdade, esse homem pecou. Ele deixou para trás a sua casa, ele deixou para trás os ensinamentos que recebeu do Pai, e ele experimentou as consequências e a dor desse afastamento. A sua semelhança, em certas circunstâncias, nós também corremos o risco de nos deixarmos guiar pelos nossos corações, pelas nossas vontades, e assim partir com o nosso coração para uma terra distante, pecando contra o Senhor. A minha oração é para que o Senhor possa resguardar as nossas mentes e os nossos corações, para que nós jamais saiamos da presença do Pai. Gostaria de aplicar essa mensagem à sua vida. Eu não sei qual a situação que você chegou aqui. Eu não sei como está hoje o seu coração diante de Deus. Mas se por algum motivo você está numa terra distante, meu irmão, minha irmã, diante do convite do Senhor, não endureça o seu coração. Se arrependa do seu pecado. Se disponha a voltar no lugar onde você errou. Retorne para a presença do Pai. Receba dele a vida em abundância, a paz e a alegria real que nós só podemos encontrar nele. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o Senhor a aplique aos nossos corações. Não permita, Pai, que nós venhamos a vaguear por terras distantes, mas nos guarda sempre diante de Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Gostaria da sua atenção apenas para mais alguns avisos. Nossas programações semanais, elas estão ocorrendo naquele molde que os irmãos já estão aí acostumados. Na quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico pela página da igreja no Facebook. Na sexta-feira nós temos a nossa reunião de oração também pelo Facebook. No sábado, reunião de jovens e adolescentes aqui na igreja, às 7h30. E no domingo, a nossa escola dominical e o culto à noite presencialmente. Chamo você para que você possa participar das programações da igreja. É muito importante que você se faça presente, que você possa então apoiar a igreja nessas programações. Gostaria novamente de falar sobre a nossa conferência jovem, que será realizada aí entre os dias 12 e 14 de agosto. Nós falaremos sobre os últimos dias. Teremos aí 3 palestras com pastores que são autoridades na área da escatologia. São pastores que foram professores ou ainda são professores nos seminários da Igreja Presbiteriana e também nos institutos bíblicos. Então tenho certeza que vai ser muito abençoador para a vida da igreja. E como eu disse, você pode nos ajudar de 2 formas: divulgando o trabalho e orando também para que esse trabalho possa ser realizado para a glória do Senhor e para a edificação da nossa igreja. No mais, desejo uma boa semana a todos os irmãos. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais.